Pessoal, a gente vai meditar na palavra de Deus em um tema que eu acredito ser muito pertinente, principalmente quando chega no final do ano. O tema da mensagem de hoje é: a tenda é pequena, mas o céu é grande. A tenda é pequena, mas o céu, ele é grande. Quando a gente vai chegando agora no final do ano, acabou o momento festivo que a gente teve aqui do Natal, vamos chegando no final do ano, é natural a gente começar a fazer uma retrospectiva da nossa vida. A gente fala, deixa eu ver se as metas que eu coloquei no ano de 2023, eu alcancei no ano de 2024. Deixa eu ver se eu alcancei essas metas. E a gente começa a fazer, numa análise, a gente começa a pensar assim, será que eu fui bem sucedido? Será que eu não fui bem sucedido? Ou aquilo que eu alcancei, aquilo que eu não alcancei? É natural nós começarmos a fazer um balanço da nossa vida, meus irmãos, quando a gente está chegando no final do ano. Mas já parou para pensar que às vezes dos maiores limitadores que a gente às vezes não alcançou muitos objetivos do ano de 2024, o maior limitador somos nós mesmos? Às vezes Deus tinha muito para entregar para a gente. Deus é uma fonte infinita de vida, de bênçãos, de poder, e às vezes nós não conseguimos compreender isso e vivemos um ano inteiro de 2024, às vezes limitado. Mas por quê? Porque Deus não tinha para entregar? Não, porque nós muitas vezes nos limitamos. Deus quer dar o crescimento, Deus quer dar o desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida, mas muitas vezes quem se limita somos nós mesmos. Ah, eu não posso, isso é muito grande para mim. E vamos criando barreiras invisíveis, internas, que impossibilitam o agir de Deus em nossas vidas e a gente poder viver o melhor dele. Só que louvado seja o Senhor que está terminando o ano de 2024 e no ano de 2025 nós como igreja podemos dizer, eu quero viver, Senhor, com as minhas estacas estendidas e eu quero o melhor do Senhor para a minha vida. Eu gostaria de basear essa reflexão bíblica fazendo a exposição do texto de Isaías, capítulo 54, versículo de número 2 e versículo de número 3. Isaías 54, verso 2 e verso de número 3. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, e a gente espera um pouquinho mais. Diz assim o texto da palavra de Deus, Isaías, capítulo 54, Antigo Testamento, versículo 2 e o versículo 3. Diz assim o texto: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, humildemente me apresento diante do teu altar, com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão, Senhor Jesus, de todos os pecados que eu tenho cometido, no olhar, nos meus pensamentos, no meu falar, até mesmo, Deus, nas minhas atitudes e ações, que se eu fiz algo que te desagradou, eu te peço perdão.
Leva cativo o meu coração e a minha mente juntamente com a tua igreja, que se reúne aqui nessa manhã para adorá-lo e ouvir, Senhor Deus eterno, as suas instruções para as nossas vidas, que nos geram vida e vida com abundância. Vida essa que vale a pena ser vivida. Repreende toda obra do mal, tudo aquilo que venha nos causar distrações, que caia por terra no nome de Jesus. E nos direciona através do Teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração para recebermos a instrução de Tua Palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Isaías 54 tem um contexto muito interessante, pessoal. É o contexto que o povo de Deus ia sair do exílio babilônico. Só para vocês entenderem, a Babilônia, ela no Oriente Médio era uma das maiores potências do Oriente Médio, aonde tinha o exército assírio, o povo assírio, que já era uma grande potência, eles foram subjugados pela Babilônia. Quem que reinava a Babilônia na época? Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor se estabelece ali no reinado da Babilônia, aonde era o poder bélico mais potente da face da terra naquela época. Muito conhecida a Babilônia pelas suas fortificações. Então tinha templos, porque tinha o politeísmo, adoração a vários deuses, tinha templos a diversos deuses, ao deus Marduk, e também a Babilônia era tão rica, impotente e na sua potência com arquitetura e engenharia, que lá tinha os famosos jardins suspensos, que eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era uma potência, todo mundo que olhava a Babilônia via sua grandeza, via sua realeza, via o seu poderio. Então os povos, quando vinham ser conquistados pela Babilônia, já viam que seriam derrotados. Essa Babilônia é aquela que Jeremias começa a profetizar para o povo de Israel. Galera, se arrependa, viu? O Senhor vai vir com juízo sobre as nossas vidas, porque a gente desobedeceu, nosso coração se desviou daquilo que o Senhor já tem pra gente. O povo não quis ouvir a profecia de Jeremias, Deus usa a Babilônia, o exército babilônico com Nabucodonosor, para investir contra Jerusalém. Quando ele investe contra Jerusalém, ele acaba com todos os muros de Jerusalém, inclusive com o templo de Salomão, que era filho do rei Davi, que construiu aquele templo, a morada de Deus, que no livro de Crônicas fala aquilo. Ele destrói. Então, a destruição do templo foi o ápice, o auge da humilhação do povo de Deus. E todos eles são levados cativos para viverem 70 anos na Babilônia. E nesse momento que eles estão na Babilônia, eles veem ali o politeísmo, adoração a vários deuses, o seu direito de ir e vir restrito, não poderiam mais adorar a Deus normalmente, não posso ir fazer as minhas práticas cristãs normalmente, porque eu estou numa terra, estou num lugar que não me pertence. Eu, embora viva na Babilônia, eu sou um estrangeiro no meio da Babilônia. Essa terra não é minha. Essa não é a minha pátria. Então Deus vem levantando outros homens de Deus para profetizar. Olha, vocês estão passando por esse momento difícil porque vocês se desobedeceram. Mas o Senhor vai permitir que vocês saiam e reconstruam tudo novamente. Nesse momento, vai se levantando outros profetas, considerados profetas menores. Levanta o profeta Ageu para a reconstrução do templo, para poder até aquela famosa passagem, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, eles saem do exílio babilônico para poder começar a estruturar Jerusalém com os muros e levantar novamente o templo. Mas isso após 70 anos. Nesse interim, aproximadamente 740 anos antes de Cristo, quem que se levanta para profetizar? Isaías. Isaías profetiza antes mesmo, guarde isso, antes mesmo do povo ir para o exílio.
Então, antes do exílio acontecer com o povo de Deus, Isaías já fala, olha, depois do exílio vai acontecer algo com vocês que Deus vai restaurar. E o que Deus está falando para vocês, mesmo nesse momento do exílio que vocês estão passando, dificuldade, terra estrangeira, um monte de deuses ao redor de vocês, um povo completamente idólatra, que não teme ao Senhor, um povo ruim de coração, mesmo no meio deles, Deus tem uma palavra para vocês. Que palavra é essa, Isaías? Alargue a tenda de vocês. Alarguem as cortinas. Utilizem mais cordas, porque vocês vão crescer além daquilo que vocês imaginam. Mas espera aí, como que eu vou crescer sendo pequeno, sendo que eu estou preso a essa realidade geográfica? Eu não tenho como sair, eu estou preso nessa situação, eu estou limitado com essa situação. A limitação não é apenas geográfica, eu estou também limitado espiritualmente no meu potencial, estou limitado pessoalmente, e o Senhor falando que eu serei grande, e o Senhor falando para eu alargar as estacas, mas Deus fala, alargue as estacas, alargue a sua tenda, ou seja, antecipando um crescimento, Deus já manda alargar. Eu vou dar o crescimento, mas eu preciso que vocês alarguem. Todo crescimento exige uma preparação. Todo crescimento. Guarde isso. Os nossos limites não definem o que Deus pode fazer em nossas vidas. Os nossos limites não definem o que Deus pode fazer em nossas vidas. E Deus fala, alarga as tendas. Mas no meio dessa situação difícil, você quer que eu alargue? Sim, você vai ter que começar a trabalhar antes. Você vai ter que começar a se preparar antes. Porque às vezes você andou este ano, povo de Deus, no exílio, 2024, limitado, sendo que eu tenho um grande potencial. E você faz planos e projetos para o ano de 2025, e isso é válido fazer. Mas se você não se preparar para esse ano de 2025, é capaz de você chegar da mesma maneira, frustrado, não porque eu não poderia fazer na sua vida, mas porque você limitou o meu poder na sua vida. Aí chega em 2025, você fala, meu, o que eu conquistei? Como que foi? O que eu almejei? O problema é Deus? Não, o problema somos nós. Nós limitamos o agir de Deus em nossas vidas. Então a gente tem que entender que Deus tem um crescimento para todos nós, mas esse crescimento exige preparo. Então eu gostaria de trazer aqui 3 lições para que a gente pudesse refletir essa manhã com base nesse texto. Primeira lição, Deus sempre está preparando o seu povo para o crescimento. Deus sempre está preparando o seu povo para o crescimento. E no versículo de número 2 a gente vê isso. Ele falando, alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não impeça. Estique as suas cordas. Firme as suas estacas. Olha só que interessante, pessoal. A multiplicação de Deus, o crescimento em nossas vidas, em todas as áreas, familiar, profissional, exige uma preparação prévia. Deus não falou assim para eles, olha, vocês vão para um lugar e depois quando vocês não caberem mais no lugar, vocês alarguem as tendas. Não, eu já estou falando para vocês, alargue as tendas porque vai ficar pequeno. Alargue as tendas. Começa a trabalhar antes, mas esse texto é interessante. Quando Deus manda alargar, mostrando o futuro, é o seguinte, na hora que você estiver fazendo a tenda, porque naquela época tinha um tabernáculo antes do templo. O tabernáculo era onde Deus habitava antes de vir o templo de Salomão. E no tabernáculo era feito com o quê? Com tendas. As mulheres chegavam lá
costuravam, os costureiros também ali, da época, eles costuravam ali, iam juntando uma na outra, fincava estacas e fazia uma tenda gigante, como se fosse de circo. E Deus falando antes disso, vocês vão crescer tanto, porque eu tenho isso para vocês, mas vocês precisam se preparar para o crescimento. O que a gente tem que fazer, Senhor? Fez a tenda? Ótimo. Pega mais linha, pega mais pano e estende mais alguns metros. Mas para quê? Esse daqui suporta a gente. Esse aqui pra gente tá bom. Para mim aqui suporta a minha necessidade. Eu tenho infinitamente mais para dar para vocês, mas vocês então ficarão limitados porque não querem estender. Então começa a fazer 2, 3, 4 metros a mais. As estacas, começa a fazer estacas maiores. Ao invés de 3 metros, faz estacas de 6, de 7. Ao invés de 15 estacas, vamos fazer 30, 40, 50 estacas. Mas por quê? Você está maluco fazer isso? Não teve ainda o crescimento, mas nós temos uma palavra de Deus. Deus falou: alargue porque eu que vou fazer crescer. Alargue porque o milagre da multiplicação sou eu que faço, mas você tem que estar preparado para receber o que eu tenho para dar para você. Porque senão você ficará limitado. O milagre grandioso que eu tenho para você ficará limitado ao seu potencial. Vai ficar limitado. Deus não disse, quando crescer, amplie a tenda, mas ele disse para ampliar antes. É igual agricultor. Já viram agricultor? Agricultor, ele não faz assim, né? Ó. Ai, vai chover. Começou a chover, deixa eu plantar. O que o agricultor faz primeiro? Pega a semente, já começa a plantar um monte. Porque ele sabe, vai vir chuva. Quanto mais eu plantar, mais eu jogar de sementes, maior será a minha colheita quando vir a chuva. Ele não vai limitar o poder de Deus. Lembra Pedro na pesca maravilhosa? Pedro está ali, pescou a madrugada inteira com os seus amigos para poder pagar as dívidas, suando a madrugada inteira, joga a rede, volta. Não pegou nada? Não, só um chinelo havaiana, só pegou uma lata de sardinha, joga de novo, pessoal, limpa ela. Limpa a rede no 3. Imagina o trabalho que era naquela época. Não era que hoje em dia é molinete, né? Bonitinho, coloca, ó, joga. Não, vai, no 3. Rede pesada de corda. 3. Jogava. Puxa. Vi um pneu. Meu Deus do céu, não pegamos nada. Trabalharam mais de 6 horas a madrugada inteira. Galera, o sol tá estourando aí, vamos pra margem. Tá indo pra margem, quem tá na margem pregando o evangelho? Jesus. Tal. Daqui a pouco Jesus fala assim: Peter, deixa eu pregar um pouquinho o evangelho aqui, você empresta seu barco? Não, tá bom, senhor, sobe aí. Jesus sobe no barquinho, fala algumas palavras, prega pra galera, e daqui a pouco vira pra Pedro e fala: ei, Pedrão, trabalhou muito? Peguemos nada. Faz o seguinte, vai um pouco mais pra dentro que você vai lançar a rede de novo. Pedro olhando pra Jesus. O quê? Trabalhei, suado, tô cansadaço, as mãos cheias de bolha. Tá bom, vai lá e lança de novo a rede. Senhor, seguinte, eu não peguei nada. Eu tô ciente disso. Trabalhei, me esforcei, fiz o que era possível. Mas é sobre a tua palavra que eu vou lançar. Quando Pedro fala isso nesse contexto, ele fala o seguinte: a minha vontade é não lançar a rede. Eu não quero fazer nada. Porque eu já tentei um monte de vezes e não deu certo. E quantas vezes nós somos assim? O Senhor manda, mas eu não quero fazer. Estou cansado. De novo. É sobre a tua palavra que eu lanço, tá bom? Galera, tira aí. Segurou, olha o milagre. No 3. 1, 2, 3. Joga a rede. Quando joga a rede bate, afunda só um pouquinho, daqui a pouco a rede afunda. O barco quase vem a pique. Fala, segura, puxa. Todo mundo puxando,
toneladas de peixe, meu, a gente não aguenta, vamos afundar aqui, ô barco, o vizinho, me ajuda aqui, ô galera, vem cá me ajudar, junta aí o barco para poder puxar isso daqui, porque tem muito peixe. Começaram a tirar os peixes, quando colocam no barco, o barco quase vem a pique, tiveram que dividir em outros barcos. Pedro olha para Jesus e fala: mestre, se afasta de mim porque eu sou pecador. Jesus falou: Pedrão, fica tranquilo, filho, me segue que eu vou fazer você pescador de homens, pescador de almas. Mas olha que interessante, o milagre acontece sobre a palavra de Jesus. Eu não estou vendo nada. Eu não vou limitar o milagre de Deus. Eu não vou limitar. Por quê? Eu estou limitado a um barco. Eu estou limitado à natureza mandar peixe para dentro da minha rede. E não tem só eu de pescador. A pesca era comum na época. Aí a grande questão é: por que Deus vai me abençoar? Tem tantos outros para Ele abençoar? Nós às vezes não nos sentimos dignos. Vou fazer isso? Tem tanta gente fazendo, tem tantas pessoas também nessa área, tem tantas pessoas nesse nicho, nesse negócio. Meu irmão, é para você que Deus tem bênção. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. A bênção dele é para a sua vida. Só que se você não crer e alargar as estacas, ficará sempre limitado. Mas por quê? Porque Deus não é bom? Não, porque a gente se limita, meus irmãos. A gente tem que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Mas você não está vendo nada ainda, Renato. Mas é sobre a palavra dele que eu me movo. A prosperidade está nele. A prosperidade não está no mercado financeiro. A prosperidade não está na economia brasileira. A prosperidade não está na política do Brasil. A prosperidade que vem do Senhor está sobre a minha vida, porque Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que faz o milagre. Jesus, Pedro chega para Jesus: precisamos pagar os impostos. E aí, o que a gente faz? A gente não tem grana agora. Fica tranquilo, vai lá no mar, pega a varinha, joga lá, pega um peixe, abre, você vai ver uma pérola lá. Olha que loucura. Tá bom, você tá falando, eu vou. Ele vai lá, joga. Quando ele acaba de jogar, a varinha já treme. Tirou a varinha, abriu, tinha uma pedra. Nossa, isso daqui vale muito, paga o meu imposto e o seu. Nós vivemos de milagre, irmãos. O justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Eu não vivo pelos que os meus olhos estão vendo. Eu vivo pelo aquilo que eu creio. Aí o milagre está na minha vida e na sua. Porque se a gente viver só dentro da nossa realidade geográfica limitada, não veremos o trabalhar de Deus. E Deus no ano de 2025 tem coisas grandes para você. Aleluia. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus tem coisas grandes para você. Fale para ele. Aí também fala assim para ele: não limite o trabalhar de Deus na sua vida. Se prepara e me convida. Glória a Deus. Porque isso daí é preparo. Só que a gente quer ter multiplicação de Deus, e Deus tem a multiplicação, só que a gente não se prepara para receber. Outra base bíblica, José no Egito. Lembram de José? Deus tinha um sonho para ele, 2 vezes que teve um sonho, vai ser governador, vendido pelos irmãos, depois que é vendido, trabalhou na casa de Potifar, foi preso, ficou um bom tempo na prisão, subiu ao reinado, segundo no governo. Como? Interpretando o sonho de Faraó. Faraó teve um sonho, o perturbou, José interpretou esse sonho, foi Deus que deu a interpretação, dizendo o seguinte: olha, vai ter um tempo aí difícil. Vai ser 7 anos de extrema fartura. 7 anos, muita fartura, vaca gorda mesmo. Mas depois vão vir 7 anos de extrema pobreza e fome. Aonde os 7 anos de extrema pobreza e fome, as pessoas nem vão se lembrar do tempo da fartura. Porque o tempo da pobreza
vai engolir o tempo da fartura. Tá bom, o que a gente faz? Vamos fazer silos para armazenar os grãos. Como assim? Silos muito maiores. Mas a gente nem tem José para essa quantidade. Vamos fazer os silos maiores. Vamos construir algo grande. Para quê? Para armazenar. Porque eu sei que nesses 7 anos de abundância que Deus está mostrando, é muito abundante. Veio 7 anos, ele armazenou silo, armazenou sementes, meus irmãos, que depois veio a fome. Tinha tanta comida, tanta comida, tanta comida, que nem conseguia contar igual a areia do mar. Aonde os outros povos iam até ele para poder comprar comida. Mas se ele limitasse o trabalhar de Deus? E às vezes a gente limita. Lembra da viúva? A gente vai morrer porque meu marido morreu, sou mãe aqui dos meus filhos ainda não têm idade para trabalhar, veio os credores aqui, oficial de justiça, chegou, vai me despejar da minha casa, profeta, e agora? O que você tem aí? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Tá bom, pega emprestada vasilhas com seus vizinhos. O quê? Monte Tupperware. Vai lá, pega um monte de Tupperware, várias Tupperware, jarro e tudo, pode pegar. Pegou um monte de Tupperware, imagina lá, as crianças, vai meninos, imagina a criançada batendo na vizinha, não, presta uma jarra de 2 litros aí, presta Tupperware, um balde, um monte de coisa. Chegou lá, colocou tudo ali na sala. Tá bom, qual que é o tamanho? Tinha balde de 5 litros, 2 litros, garrafa PET, de Coca-Cola, de refri, de azeite, um monte. Tamanho do negócio de azeite. Meu Deus. Pode começar. A fazer o quê? A derramar sobre os baldes. Tá bom. Quando começa a derramar sobre os baldes, não para de jorrar desse copo. Aleluia. Enche o copinho, enche o balde de 5 litros, enche o balde de 7 litros, enche as 22 garrafas PET de 2 litros, vai enchendo. Quando ela fala assim, pessoal, meninos, tragam aqui mais vasilhas. Mãe, já encheu todas, a gente pegou da vizinhança inteira. Já foi todas as vasilhas, mãe. A Bíblia diz, então parou de jorrar o azeite. Aleluia. Se ela tivesse uma fábrica de vasilha, até hoje estava rolando azeite. O milagre parou porque não tinha mais como Deus encher. O limitador do milagre foi aquilo que ela colocou diante dele. Eu só tenho 100, então eu vou encher as 100. Eu tenho 1000, vou encher as 1000. Ou seja, Deus tem coisas infinitas para as nossas vidas, mas muitas vezes somos nós que limitamos o agir dele. Aí a gente limita, se faz de vítima e reclama para Deus. Mas comigo nada acontece. Nada faz dar certo. Charles Spurgeon fala algo muito bacana, que diz assim, uma frase dele, de Charles Spurgeon. Deus nunca dá grandes bênçãos a quem não está disposto a abrir espaço para recebê-las. O problema não está na generosidade divina, mas nas pequenas jarras que levamos até a fonte. É a fonte inesgotável, só que a gente vai com esse copinho aqui de 500 ml para receber. Se eu sei que é uma fonte inesgotável, eu vou pegar um caminhão-pipa. Mas como você vai pegar um caminhão-pipa? Eu não sei, vou me preparar para ter um caminhão-pipa. Tá entendendo? Se prepara. Deus tem crescimento para o seu povo. Ele sempre tem crescimento. O ano de 2025, meus irmãos, será um crescimento para as nossas vidas. Será um crescimento para a nossa igreja. Será um crescimento para a tua família. Vai ser um crescimento na sua vida profissional. Mas para isso, se prepare para receber de Deus. Não limite. Coloque uma jarra grande, um caminhão grande, porque Deus vai mandar na tua vida. Deus está sempre preparando o seu povo para o crescimento. Alarga as estacas. Pega mais madeira, pega mais pano, pega mais linha, porque o que eu vou fazer vocês crescerem não entrou ainda no teu coração. Então se prepara, manda as costureiras trabalhar, porque eu vou alargar as estacas. Só alarga.
quem manda o crescimento, as pessoas e enche o lugar sou eu. Não limite o trabalhar de Deus. Segundo lugar que nós aprendemos com essa palavra do Senhor, o limite está em nós, não em Deus. O limite está em nós, não em Deus. No versículo 3 de Isaías 54 diz assim: pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Olha só, o crescimento que Deus tem para mim e para você não tem limites geográficos ou espirituais. Ele deseja transbordar em todas as áreas. Essa parte de transbordar e estender, no hebraico é a palavra paratz. Transbordar e estender. A palavra paratz significa o seguinte, irromper violentamente sobre alguma coisa. A palavra paratz no hebraico que ela é utilizada por Isaías é o seguinte, é arrombar violentamente. Você imagina? A palavra não é assim, excedeu o limite. Não, é o seguinte, tem a porta, imagina a porta. Aí você fala o seguinte, vou entrar. Aí a outra pessoa do lado, vai entrar coisa nenhuma, não vai? Então eu vou arrombar. Como que você arromba a porta? Ai, com licença. O que você já faz? 2, 3 passos para trás. Daquela aqui, mete o pé na porta e arromba a porta. Deus falando isso. Eu vou fazer vocês transbordarem. Mas é de uma maneira violenta. Eu tenho coisas tão intensas, tão grandes, que vocês vão ter que tomar cuidado, que às vezes o limite que vocês colocarem, eu vou arrebentar eles. Eu vou fazer vocês crescerem ainda mais. Eu vou fazer vocês prosperarem ainda mais. Aleluia. A bênção que eu tenho para você é tão grande. Olha o que Deus está falando para o povo, que mesmo vocês alargando as estacas, o que eu vou mandar, que vocês já se prepararem e falam, não, agora a gente está preparado, vai ser tão grande que você vai transbordar para a esquerda, transbordar para a direita, transbordar para frente, transbordar para trás. Ou seja, Deus, mas eu me preparei para o crescimento, sim, mas o que eu tenho para a tua vida é muito mais do que você pede ou acredita. Aleluia. Essa é a transbordância de Deus para as nossas vidas. Eu tenho muito mais para vocês, filhos. E quando Deus começa a transbordar, a gente fala, meu Deus, eu não tenho mais nem vasilha para colocar aqui para não deixar. Mas deixa transbordar, porque vai abençoar muitas pessoas que estão à sua volta. Guarde isso, a bênção de Deus não é para ficar parada em você, é para você transbordar na vida de outras pessoas. Deus nunca dará uma bênção para mim, para você, ou algo da parte dele para você, que o objetivo final sejamos nós. Não. Ele fala, se o que eu vou dar parar em você, Renato, eu vou parar de dar. Mas eu vou enviar para você, e você como um canal de bênção vai transbordar, e outras pessoas serão atingidas por esse transbordamento que eu estou dando na sua vida. Se você é uma bênção nas mãos de Deus no seu chamado ministerial, Ele vai fazer você prosperar no seu chamado, onde outras vidas serão tocadas e vão vir para Jesus. Se você na sua parte profissional, ali também é abençoado e é o alvo da bênção do Senhor, todo mundo que está à sua volta, sua equipe, as pessoas começam a prosperar. Vocês já viram isso, pessoal? Sabia que a bênção de Deus está sobre a nossa vida? Não está sobre a geografia? Fale para a pessoa que está assim, a bênção está sobre você. Não na geografia. Base bíblica para isso. Lembra de José do Egito que nós falamos? Deus prosperou ele na casa de Potifar. Era a casa dele? Não, mas a bênção estava sobre ele. Ele foi para uma cadeia. Cadeia tem lugar de prosperidade? Não. Cadeia. Estou preso. A Bíblia diz que Deus prosperou. Por quê? Porque a boa mão de Deus estava sobre ele, o Espírito excelente estava sobre ele. Ou seja, a bênção de Deus não está numa geografia. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. Aleluia. Já aconteceu com você? Você está assim? Já aconteceu comigo. Vou entrar numa loja. Aí a loja está vazia. Aí você pega e entra na loja. Quero ver um sapato. Tal.
Aí começa a ver um sapato e tal. De repente a loja lota. Bum. Meu Deus do céu, estava vazio. Agora não consigo mais ver nada aqui dentro. A bênção de Deus. A pessoa deve estar lá atrás do caixa. Glória a Deus. Chegou gente aqui para poder vender. É a bênção. Cansei de ir em lugares, às vezes, restaurante. Eu e a Cadinha já tivemos muita experiência assim. Restaurante vazio. Falei, ixi, o lugar tá meio morto aqui, hein? A gente pisava no lugar, fazia o pedido, lotava, com fila. Eu falei, meu Deus, Cadinha, ainda bem que a gente veio mais cedo, né? Meu Deus, já aconteceu comigo essas experiências. Porque você carrega a bênção do Senhor. Aonde você está, tem a bênção. No seu trabalho, a bênção do Senhor é no seu trabalho porque você está lá. Na sua família existe bênção e paz porque você está lá e o Espírito excelente está sobre a sua vida. Por isso que é abençoado. E Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Olha o que diz. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração humano nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Você ama a Deus? Então Deus preparou coisas grandes para você. O ano de 2025, eu creio e vou profetizar sobre a tua vida, será um ano do romper de Deus. O parátis de Deus, aquilo que você tem, Deus vai exceder ainda mais. E você testemunhará no nome de Jesus. Nós servimos um Deus de milagres, meus irmãos. Quais áreas da nossa vida a gente se sente limitado? O limite não está na capacidade de Deus agir, mas na nossa disposição de nos preparar. A gente tem que se preparar. Deus tem crescimento, então eu vou me preparar para esse crescimento. O que eu preciso fazer? O que eu preciso me capacitar? Qual lugar eu preciso melhorar? Que estrutura eu preciso ter para iniciar esse grande agir de Deus na minha vida? Exemplo disso? Deus só multiplica. Ele pode criar todas as coisas? Pode. Ele faz a criação do nada. Mas Deus multiplica aquilo que você apresenta para Ele. Ele não está nem aí para a sua limitação. Fale para a pessoa que está do seu lado. Deus não está nem aí para a sua limitação. Jesus prega a tarde inteira. Mais de 5.000 pessoas ouvindo Jesus. Quem que chega para ele? Os discípulos. Crente é uma bênção, né? Crente é uma bênção. Ô, mestre. Oi. 5 horas da tarde. As padarias vão fechar. Não dá pra galera comer. A galera mora longe, pega a condução pra ir embora, o navio saiu. E aí? Manda essa galera embora, mestre. A gente não tem nem dinheiro. Vocês estão falando comigo? Dá vocês para eles aí de comer. Ô, mestre, isso daqui é uma nota violenta, meu, para poder pagar para essa galera ali, ó, os buchinhos, os umbigos de fora. Não vamos ter dinheiro para pagar para eles tudo, não. Ó a limitação, né? A gente gosta de falar para Deus essa limitação, né? Por que a gente gosta disso, né? Vai ter isso para você, irmão, faça isso. Ai, mas eu? Ai, mas como? Ai, mas será que eu estou preparado? Pelo amor de Deus, coloca na minha mão. Vamos sim, em nome de Jesus, vai dar certo. Fale para a pessoa que está do seu lado, seja ousada. A Bíblia diz, Deus não deu espírito de temor, de covardia, mas de fortaleza. Deus está colocando na minha mão, eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer em nome de Jesus, daqui. E faz, irmão. Mas a gente limita. Ai, a gente não pode. O que vocês têm aí na mão? Sabe o que a gente tem aqui? 5 pães e 2 peixinhos. Daqui para mim. Entrega na mão de Jesus 5 pães e 2 peixinhos. O que ele faz? Ele pega aquilo, dá graças ao Pai e entrega de novo para os discípulos. Agora entrega. Divide em 12 cestos, os 12 apóstolos, e vai entregando para a galera.
os pães e os peixes. O que acontece? Multiplicação. Mais de 5.000 pessoas se alimentam da multiplicação do Senhor. E voltam com 12 cestos cheios. Mas olha que interessante. Só houve a multiplicação porque eles apresentaram algo na mão de Deus. Deus só vai multiplicar o que você apresentar para Ele. Ele não vai multiplicar do nada. Deus, vou apresentar o meu trabalho nessa área para você. Ótimo, eu multiplico. Ah, Deus, eu quero multiplicação. Tá bom, do quê? Apresenta o que você quer. Apresenta o projeto. Apresenta o plano. O que a palavra de Deus diz em Provérbios 16, versículo 16 em diante? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. A resposta vem da boca de Deus para aquele que faz plano. Se eu não fazer plano, vai ter resposta? Não! Tá vendo como a Bíblia é simples? Deus só abençoa o que você apresenta para Ele. Ai, Deus, me abençoa. Abençoa o quê? Abençoa o trabalho, abençoa a entrevista, abençoa a empresa, abençoa a sua venda. Abençoa o quê? O que você vai apresentar para mim, para eu multiplicar e abençoar? Ai, mas é muito pouco. É só 5 pães e 2 peixinhos. Ótimo, mas nas minhas mãos, esse pouco que você apresenta, eu faço multiplicar. É o seu pouco, é isso que você tem na sua mão que Deus multiplica. Isso a gente sabe porque o limite está em nós, não em Deus. Deus tem muito mais para nos dar, meus irmãos. Só que a gente coloca esse limite. A.W. Tozer fala uma palavra muito interessante. Olha o que Tozer fala. Muitas vezes, o que restringe o mover de Deus não são as circunstâncias externas, mas as barreiras invisíveis dentro de nós. Quando rompemos essas barreiras, encontramos um Deus sem limites. Não é o que está fora que impede o trabalhar de Deus, é o que está dentro do meio do seu coração. Uma barreira invisível. E Deus quer que a gente alargue as estacas. Igreja, alarga as estacas. Se prepara. O ano de 2025 coloca na mão de Deus. Pai, aqui estão meus projetos e meus planos. Mas eu quero fazer algo melhor. Me encaixa no seu projeto e no seu plano. Qual que é o propósito que você tem para 2025? Qual que é o plano que o Senhor tem para 2025? Esse é o plano? Deus, me encaixa nele. Deixa eu participar desse plano, porque eu sei se eu participar do plano do Senhor, é sucesso na certa, meus irmãos. É porque muitas vezes nós apresentamos os nossos planos e nos frustramos, porque às vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Aí a resposta de Deus em nossas vidas é, sabe o quê? Às vezes é um não. Às vezes a resposta de Deus na nossa vida é um silêncio. Mas é a resposta, e a gente fica quietinho. A gente tem que romper o parate de Deus em nossas vidas. Terceiro lugar que a gente aprende: alargue a tenda, mas firme bem as estacas. Vou crescer, vou me preparar? Vai, mas firma bem a base que você está construindo. Firme bem. Isaías 54, que nós lemos no versículo 2, na parte final, fala assim: firme bem as suas estacas. Para largar as tendas, precisa ter base profunda. É igual uma construção. Quer largar? Quero. Base profunda. Qual que é a base? Cristo Jesus. Palavra de Deus. Firmados na palavra. Firmados na rocha. Olha o que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Você quer alargar as suas tendas? Quer alargar os seus projetos? Quer ter um ano de bênção em 2025, aonde os seus projetos sejam bem-sucedidos? Quero! Ótimo! Então vamos fazer o que diz a palavra de Deus em Mateus 24 ao 27. Portanto, palavras de Jesus: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem o quê? Prudente, que construiu
a sua casa sobre a rocha. Lançou os seus fundamentos, lançou as suas estacas para largar as suas tendas sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, vai ter momentos de tempestade. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa. A sua construção não vai ser fácil. A multiplicação não vai ser fácil, mas vai vir da parte de Deus. Veio contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava alicerçada, firmada. As suas estacas estavam na rocha, que é Cristo Jesus. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É sobre a rocha que é Cristo. Quer ter sucesso na vida? Siga e firme os seus passos na palavra de Deus. Verso 26. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como quem? O insensato, o tolo, o desprovido de inteligência, que construiu a sua casa sobre a areia. Eu estou escutando, não coloco em prática, é tolo. Estou ouvindo o que Deus está falando, não coloco em prática, é insensato. Próximo. Caiu a chuva, igual da primeira casa. Transbordaram os rios, sopraram que? Os ventos, e deram contra aquela casa. E ela fez o quê? Caiu. E foi, não só caiu, e foi grande a sua queda. Caiu, e caiu bonito. Porque firmou as suas estacas sobre a areia. E quando é que eu firmo as minhas estacas sobre a areia? Quando eu não baseio os meus projetos e os meus planos na palavra de Deus. Quer ser bem-sucedido? Baseie os seus planos na palavra de Deus. John Stott, ele fala o seguinte: expandir sem fortalecer é a receita para o desastre espiritual. O crescimento que vem de Deus exige, é uma exigência, raízes profundas, pois é nas profundezas do quê? Da palavra que encontramos sustento para as alturas que nós almejamos. Eu quero dar voo alto. Simples, só existe voo alto se você estiver alicerçado na palavra. Sem estar alicerçado na palavra, você não voará alto. Mas pastor, o que você está falando? É isso mesmo. Se a gente não tiver fincado na palavra, não voaremos alto, meus irmãos. O que faz a gente voar alto e sustentar esse voo são os alicerces que nós construímos, as estacas que nós fincamos, a cortina que nós abrimos mais alguns metros, o pano que nós utilizamos para fazer a cortina, a linha de qualidade que nós colocamos para costurar, o espaço que nós ampliamos, o voo alto, ele está condicionado aos fundamentos. Quer um prédio alto? Gasta tempo na base. É isso que Deus fala. Você tem grandes sonhos? E eu tenho grandes sonhos para você. Gaste tempo comigo. Gaste tempo na base. Gaste tempo no quarto com Jesus, lendo a Bíblia, orando a palavra e meditando nela. Quando a gente faz isso, a gente acessa o que Deus já tem reservado para a gente. Efésios capítulo 3, versículo número 20. Olha o que diz o texto. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nossas vidas.
O Deus que você serve pode fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo, orando, jejuando e colocando como propósito. Ele pode fazer muito mais, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, para o ano de 2025, será um ano de fincar as estacas e alargar as tendas. Vai ser o ano que você vai se preparar e ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa manhã. Glória a Deus. Aplauda Jesus, aplauda Ele. Aplauda Ele. Jesus é bom. Glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos!